Oi magias, bem-vindas e bem-vindos ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos descobrir por que essa situação te afeta tanto. A situação vai ser no contexto amoroso, então nós vamos ver aqui algo no campo afetivo que te afeta, que dói em algum lugar, que você não entende por que você fica tão mal quando essa situação acontece, tá? Então, para isso, eu peço que você escolha entre as opções de número 1, a vela amarela, número 2, a vela azul ou número 3, a vela roxa. Grupo de número 1, vela amarela. Por que essa situação me afeta tanto? Dentro do campo amoroso. O hierofante e a sacerdotisa. Por que essa situação me afeta tanto? Cavaleiro de espadas e 10 de paus. Então aqui, o que temos é o seguinte. Essa situação te afeta no nível das suas convicções, da sua verdade, vibrando aqui na energia do hierofante com o cavaleiro de espadas. Aqui é como se talvez a sua percepção de mundo, a sua percepção de conduta dentro das relações, ela estivesse num lugar muito arraigado dentro de você, muito certo. Do tipo, o relacionamento tem que ser assim. Se for de outro jeito, não me interessa, não gosto, não concordo. E aí aqui o que vale de reflexão é entender que tem pessoas que não vão se enquadrar dentro daquilo que a gente vê como o ideal. Se essa pessoa minimamente aqui não se enquadra, talvez a reflexão é, será que vale a pena ficar com alguém tão diferente ou com alguém que pensa totalmente diferente de mim ou vai para um lugar que eu não agiria, vai para um lugar que eu não faria isso com outra pessoa? Será que vale a pena insistir? Porque aqui não está falando que você necessariamente está errado ou errada em ver a relação amorosa assim. Só está falando que às vezes as pessoas vão ser diferentes da gente, vão pensar diferente, vão agir diferente, vão sentir diferente, vão fazer coisas que nós julgamos inaceitáveis. Então, o questionamento fica vale a pena? Tem sentido essa relação ser assim? Ter esses conflitos? Ser tão diferente do que você imagina como ideal para você? Porque esse ideal não está errado, é a sua verdade. Só que talvez o outro é muito diferente, não corresponde com esse ideal ou como você gostaria de viver, né? A realidade que você gostaria de ter. A pessoa não corresponde, a pessoa não colabora. Então, é como se isso te afetasse nesse lugar das suas convicções. E aí não quer dizer, o tarô não vai julgar você falando você está certo ou você está errado. Ou errada. Está certa ou errada. Não. Ele vai falar assim, o que faz sentido para você? Vai em busca disso. E se o outro não pode te oferecer, não insista, não tente que o outro se encaixe. Porque é como se aqui cada um estivesse num patamar, numa posição na vida, numa posição nas percepções. Então, deixe fluir a partir disso a relação, né? E fazer a reavaliação se faz sentido, então, continuar assim. Eu acho que aqui tem muito também de você saber ceder e também perceber que o outro cede. Porque não adianta só você ceder e o outro nunca ceder. Da mesma forma, não adianta o contrário. Você não ceder nunca e o outro também falar, então se você não cede, eu também não cedo, então fica aqui um amor de barganha, um relacionamento de barganha. Se você não faz, eu não faço. Se você fizer, aí eu faço, né? Então isso também não é saudável, isso não é legal ficar no relacionamento assim.
Ou então você nunca cede e você percebe que o outro sempre cede por você. Tem desequilíbrio aí. Então, se você perceber que o outro faz por onde, que o outro também tenta entender o seu lado, fazer mais ou menos as coisas como você gostaria, mas também pedindo a contrapartida que às vezes seja você quem ceda. Ui, perdão, balancei a câmera. Fazer também com que você, perceber também que você cede, né? Então aí faz sentido a relação, porque os dois estão tentando se ajustar. Mas se você não vê isso em grande quantidade, assim, de esforço, de vontade de fazer dar certo, repense. Não tá falando para separar, nada disso, tá falando só para repensar, para colocar tudo no seu devido lugar e dar o peso e a medida certa para cada coisa, tá? Agora, por que te afeta emocionalmente? Aqui eu vejo, talvez para algumas pessoas, não sei dizer se é para todo mundo que eu vou falar agora, mas pode ser que te afeta emocionalmente por você não comunicar os seus sentimentos. Então, você acabe guardando muito o que percebe, o que sente, o que não gosta para dentro de você, porque muitas vezes a gente pensa assim: ah, não, eu entendo que o outro é o outro, ele vai pensar diferente, eu não concordo. Então eu só vou ficar calada, vou ficar calado para não falar, porque eu tô aqui respeitando o espaço do outro e que o outro é diferente. Eu compreendo o outro. Mas aquilo te dói, aquilo te causa mágoa, te causa ressentimento. Então tem que falar, né? Porque a gente às vezes até entende que o outro é diferente da gente, mas a gente acha que os nossos sentimentos de não concordar têm que ser abafados porque a gente respeita o espaço do outro e que o outro é diferente, sabe? Não, eu acho que é importante a gente falar as coisas. Eu sei que é difícil, mas é importante falar. Assim, olha, eu não vejo assim, isso pra mim é algo sensível, isso me toca. Eu não gosto dessa postura, eu não gosto disso, sabe? Compreendo o seu lado, compreendo que você é uma pessoa diferente de mim, mas isso me incomoda. Ponto. É só comunicar, só falar, não precisa assim necessariamente resolver, não precisa chegar em um ponto em comum, né? Não precisa necessariamente virar uma DR, mas pelo menos explicar que aquilo é algo que incomoda é interessante. Até para o outro também saber onde está pisando. Até para o outro não reinar sozinho dentro da relação. Tipo, eu sempre coloco a minha verdade, dou a quem doer e, enfim, não ligo também se tá incomodando ou não tá. Não pode ser assim, né? Então, para algumas pessoas pode ser que você tenha essa característica, vocês tenham essa característica de guardar demais para você. E isso vai afetando o seu lado emocional. Tem o peso aqui do 10 de paus. O 10 de paus é o desgaste, é o lado mais cansativo da situação. Então, é como se isso aqui do Hierophante com o Cavaleiro de Espadas desgastasse você no nível emocional também, não só no nível mental, mas no nível emocional. Então, te afeta porque vai para um lugar muito dentro de você, um lugar muito sensível. É como se, por exemplo, o que a pessoa fala, diz, talvez você se identificasse do tipo, então ela não gosta de mim? Então ela não liga pra mim? E aí você leva muito aqui pro lado pessoal, né? E sensibiliza esse lado, como se fosse um ataque a você. E às vezes não é um ataque, é só a pessoa ainda não percebendo que tem que saber conviver com o outro, ou mesmo a pessoa simplesmente exercendo a verdade dela e você não conseguindo colocar a sua verdade, né? Ou então você até coloque a sua verdade para aqueles casos que você comunica, que você fala o que está sentindo, ótimo. Mas ainda assim leva para o lado pessoal e fica com o ranço, fica com o ressentimento, fica com a mágoa para você, né? Então, tente entender isso aí, até quanto você consegue não se identificar com o que o outro faz como se fosse algo diretamente para você. Às vezes o outro faz porque tá fazendo num lugar de inconsciência, tá fazendo de um lugar que a pessoa acha que é o correto para ela e não tá levando em consideração você, né? Mas quando você se coloca, quando você fala, olha, não acho que você tá levando em consideração a mim, não acho que você tá realmente aqui dedicado em saber ceder e eu também tô disposta a fazer esse meio de campo funcionar. Enquanto você não falar isso pro outro, o outro talvez continue, né,
achando que tá ali com o rei na barriga e o mundo gira ao redor dessa pessoa. Então é importante comunicar. E se você ainda comunica, a pessoa continua, a pessoa fica ali irredutível, do tipo, eu tenho síndrome de Gabriela, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, sou mesmo assim. Nem sei a música, mas é mais ou menos isso, né? Não tô lembrando agora. Eu vou ser assim, né? E tá acabado. Se a pessoa se coloca nesse lugar, repense. Repense se faz sentido você ficar nesse lugar. Nesse lugar do campo amoroso que muitas vezes não tem a reciprocidade. Tá? Acabei indo muito na leitura direcionado para quem já se relaciona, mas para quem não se relaciona, aqui eu vejo talvez essas visões mais rígidas, do tipo, se relacionar tem que ser por esse caminho, se não for por esse caminho, não concordo. E talvez isso aqui bloqueando situações virem para você realmente ter um relacionamento sadio, maduro, um relacionamento em que, como eu falei, tem reciprocidade, tem companheirismo, tem vontade de fazer dar certo. E essa postura inflexível aqui, causando um lado emocional pesado, né, dentro de você, se sente, nossa, mas sempre tem alguma questão, dá algum problema. E aí aqui falando, olha, não leve muito para esse lado pessoal. E ao mesmo tempo reveja se essas inflexibilidades não são elas que estão atrapalhando você conseguir conquistar esse campo afetivo para sua vida, sabe? Porque pode ser isso também, as suas posturas mais intransigentes, não abrindo espaço para um relacionamento se dar de uma forma diferente, mas que no final das contas chega onde você quer chegar. Então faça essa reflexão também. Esse é o convite aqui da leitura para o grupo de número 1. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Vamos para o grupo de número 2, a vela azul. Por que essa situação me afeta tanto? Os namorados e o diabo. Porque essa situação no campo amoroso me afeta tanto. Dez de copas e 8 de ouros. Bem, com relação a afetar no que tange a sua verdade, no que tange as suas convicções, aqui isso te afeta por você ter construído uma imagem do que é relacionamento e construído talvez castelos. O que me vem aqui é muito a percepção de relacionamento Disney, né? Tipo assim, a donzela encontra um príncipe encantado, ou a princesa encontra um príncipe encantado, e aí passam por certas dificuldades, mas depois que engata o relacionamento é viver feliz para sempre. Então tem aqui um arquétipo assim de namoro perfeito, ou relacionamento perfeito, ou achar que depois que a coisa engrena tem que ser feliz para sempre, tá? Então eu vejo isso aqui. Se você não tem essa percepção de príncipes encantados, princesas encantadas, relacionamento de comercial de margarina, se você não tem isso, provavelmente essa leitura não é para você. É muito específico aqui para um grupo. Então eu vejo aqui idealizações no campo amoroso, de como o relacionamento tem que ser. E aquela idealização de que tudo se resolve, tudo tem que ser perfeito, harmonioso, não pode ter briga, tem que ter diálogo, discussões. Assim, ter diálogo é muito importante e não pode ter briga, diálogo no sentido de briga, né? De agressividade extrema. Levantar a voz é normal quando a gente está numa discussão.
É porque você quer se fazer ouvir, então você vai levantando a voz, isso acontece. Só que não pode ser num nível em que você se sinta ali oprimida ou oprimido de levantar um pouco o tom de voz, o que é natural, tá? Não pode ter a violência, isso que eu digo, não pode ter a violência. É claro que dentro de um limite saudável é bom a gente estimular diálogos tranquilos, tá? Mas aqui é como se, por exemplo, num diálogo você acha que o outro sempre tem que ceder. Ou então, pra ficar tudo bem, você cede logo. Ai, vamos ficar logo bem, porque a gente tem que ficar bem, tem que resolver logo, então eu cedo. Ou então você exigir que o outro ceda. E tendo que entender que tem diálogos que precisam ser feitos dia após dia, porque não vai se resolver em uma hora de discussão, entendeu? Tem coisas que a gente vai, na convivência, percebendo que precisa amadurecer certos aspectos, precisa voltar nos diálogos, porque a gente não resolve tudo de uma vez, porque a gente vai tendo novas percepções, a gente vai entendendo outros lados nossos, então não se esgota muitas vezes aí uma conversa. Então aqui é como se eu visse uma idealização do tipo, as coisas têm que magicamente se melhorar, tem que se recuperar, tem que voltar para aquele estágio mais confortável para mim, que é da alegria. Mas o desconfortável também acontece na nossa vida, a gente oscila o tempo inteiro. Então, realmente, aqui eu vejo a oscilação. É como se você se afetasse quando isso é quebrado. Você se afetasse quando essa, essa idealização não correspondesse com a realidade, tá? O tarô não tá falando que é errado ver assim ou certo ver assim. Ele só tá falando que a realidade é muito mais complexa do que os filmes mostram. Porque os filmes sempre acabam no melhor momento. Não todos os filmes, mas a grande maioria sempre acaba ali no ápice de coisas sendo resolvidas e felicidade para todo mundo. Ou para a grande maioria. Ou para quem é bonzinho tem a felicidade, né? E não é bem assim a vida. A gente nunca vê o depois. O próximo filme vai contar outra história, vai contar outra trama de altos e baixos, mas porque sempre tem que acabar numa coisa super positiva e resolvida? Porque a gente anseia isso, o ser humano anseia as resoluções e essa fase melhor. Mas a vida não acaba aí. Ela vai de novo começar uma nova jornada de desafio e de alegrias, desafios e alegrias, sempre, num ciclo constante. Então aqui o tarô não está falando que sua forma de ver é errada. Só que talvez a sua forma de ver só vai até um ponto, que é o ponto da felicidade, da alegria, da tranquilidade. Mas depois volta o ciclo, entende? Então entenda que tem ciclos a vida, tá? Mas pode continuar esperando sempre o melhor, buscando o melhor. Isso é bom, isso leva para relacionamentos bons. Só que tem que estar atento, estar atenta a entender também que os momentos para baixo acontecem, os momentos que a roda fica, que a roda gira e você vai para um lugar de desentendimento, conflito, sensação de que as coisas não têm uma mudança. Tudo isso é natural, faz parte da vida. Então, isso que eu quero dizer aqui, tá? E o tarot tá querendo dizer isso. Não é para você parar no e viver um felizes para sempre. Vai vir um novo filme e vai ter de novo um momento feliz para sempre. Mas feliz para sempre enquanto durar, naquele tempo, naquele momento. Depois volta e começa tudo de novo, entende? Agora, na parte de emocional, dos seus sentimentos, o que te afeta dentro das relações aqui, o que te afeta emocionalmente, né? Quando situações vêm e tudo, é porque entra num lugar de, de você sentir que tem que ter satisfação, de tem que estar sempre bom, para valer. E aqui é como se o seu emocional se desgastasse quando você sente que tá ruim, que tem o desconforto. E aqui a mensagem é assim, olha, entenda que tem momentos de desconforto dentro das relações. Tem momentos de rusgas, de implicância, de revolta, de briga, de discussão. Se for para violência, saia dessa situação, não fique em relacionamentos abusivos. Ninguém merece, ninguém tem psicológico suficiente para salvar ninguém, nem para suportar esse tipo de coisa. Então, sempre que possível, tente contar com o apoio de pessoas, denunciar quando precisar denunciar, quando você sentir força para isso, tá? Mas saia de situações assim. Porém, aqui vem
a mensagem de compreenda os altos e baixos, aceite os altos e baixos. É melhor você aceitar do que lutar contra, porque vai acontecer, a gente não tem controle de tudo. A gente não tem controle de que as coisas vão se resolver no dia que a gente quer, na hora que a gente quer, da forma que a gente quer. Então, assim, a mensagem aqui é: o seu emocional fica abalado porque dentro de você você acha que precisa o tempo todo viver bem, ou viver na harmonia, ou viver na alegria, na felicidade, não viveram felizes para sempre, né? Então, não vá por esse caminho, porque vão ter momentos assim, mas vão ter os outros momentos também de desafio. Então, tente lidar melhor com o desafio. Aqui eu vejo que você quer muito satisfazer as suas verdades, as suas vontades, os seus sonhos, e não está errado. Só que tem que entender o fluir da coisa, porque vai ter momentos de altos e baixos. Este planeta promove isso, a gente vive no campo da dualidade aqui. Eu não sei em outros contextos, mas aqui é um plano dual, né? A gente tem luz e sombra, lados positivos, lados negativos, facilidades, desafios. Então, entenda como fluir nesse processo. E só você vai saber como você vai conseguir fluir. Com autoconhecimento, com terapia, com percepção alargada, você começa a entender as suas ferramentas, o que você pode fazer para fluir melhor, né? O tarô só está mostrando aqui o cenário, o que está acontecendo internamente, porque isso te afeta, porque situações no campo afetivo podem te afetar, tá? Mas você encontra suas respostas também. Você entendendo a si próprio, você encontra as suas respostas e um caminho para você harmonizar isso daqui, aceitando o lado feio da história, aceitando o lado sombrio das situações, aceitando o lado sombrio das convivências, tá bom? Essa foi a leitura para você do grupo de número 2. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Vamos para o grupo de número 3, a vela roxa. Por que essa situação me afeta tanto no campo amoroso? O sol e a morte. Por que essa situação me afeta tanto? Rei de paus e 9 de copas. Bem, na parte das suas convicções, do que você entende de certo e errado dentro das relações, te afeta, porque é como se aqui falasse que você é uma pessoa muito correta, muito coerente, busca a lógica, busca a razão, busca as coisas corretas de fato acontecerem, busca a justiça muitas vezes. Então eu vejo aqui alguém que entende muita coisa, que percebe muita coisa, que tem um senso de lógica, de justiça muito afinizado, melhor dizendo. É como se aqui você percebesse muito bem o certo e o errado, o justo e o injusto, percebesse as situações mesmo que estão por trás, até de forma intuitiva, da sua sensibilidade, você entende o que está acontecendo. Pode até ser que você tenha uma boa percepção e leitura das pessoas aqui, com quem você já se envolveu, com quem você se envolve hoje. Então você tem uma sagacidade de percepção aqui. E aí você acaba se afetando porque você vê o que está errado, você vê ali a situação, né? Então você enxerga com clareza aqui, mas como que o outro não enxerga? Como que o outro não está percebendo? A outra pessoa não consegue entender o que eu estou aqui vendo, né? Então tem isso aqui, e ao mesmo tempo é como se a desavença, o conflito que vem e que pode te afetar no campo dos relacionamentos, também atingisse um pouco a sua vaidade, a sua autopercepção, os seus valores. E aqui fala assim, olha, não se deixa levar por esse lugar de... Então, o que o outro tá ali fazendo, que é o oposto que eu faria, ou o oposto que eu falaria, é como se você levasse pro lado pessoal e machucasse um pouco o seu ego, tá? É
como se você sentisse talvez ferido ou ferida pelo outro ser diferente, por isso te afetar tanto, e vai para um lugar do seu ego mesmo, tipo, você se colocando aqui num lugar de egocentrismo e se sensibilizando por causa disso. Tá tudo bem o egocentrismo, tá? Todo mundo tem em algum nível, em algum lugar que vai para esse caminho do egocentrismo, de falar, não, peraí, eu tenho a minha verdade, estão me desrespeitando quando fazem essas coisas, né? Levar pro lado pessoal mesmo, gente, isso é normal, isso acontece. Eu gosto muito de trazer nas minhas leituras, a gente vê a realidade como ela é, a gente vê o ser humano como é, e a gente não se vê à parte. Quando eu falo ser humano, eu me incluo, nós nos incluímos, fazemos parte desse grupo maior. Então é normal a gente sentir coisas que outras pessoas sentem e que a gente poderia julgar. É normal a gente se contradizer, é normal a gente perceber em nós a incoerência. E eu gosto de trazer muito essa percepção, até pra gente começar a ver com mais realidade quem somos, né? Porque somos seres falíveis, a gente tem que levar isso em consideração. E eu, mais ainda, porque eu sei o quanto que eu não me achava falível. Mas eu cometi muitos erros na minha vida, com outras pessoas que pra mim eram importantes. Então eu sei que eu vi ali os meus erros vindo de um ego mal trabalhado, porque eu vibrava na inconsciência. Ainda vibro em muitos momentos. Então eu gosto de trazer essa realidade de que a gente não é melhor que ninguém. A gente pode sim ter as nossas verdades e convicções e falar, nesse ponto aqui eu sou melhor. Isso é ótimo. Mas em tantos outros, a gente muitas vezes vai se pegar fazendo a mesma coisa, em algum nível, em algum contexto. Então, o que eu tô querendo trazer aqui não é para você se sentir sensível, de eu estar falando de você, né? De talvez você ser uma pessoa egocêntrica em certos momentos. Tá tudo certo, eu também sou, todos nós somos, tá? Então, eu tô falando o que as cartas estão dizendo sobre o lado egocêntrico, que pode muitas vezes ser afetado com o outro sendo diferente do que você vê como ideal. E tudo bem, isso acontece, tá? O que você vai fazer agora com essa informação é a parte que te cabe. As cartas não julgam. As cartas simplesmente mostram, revelam certas partes da gente e do outro. E o que a gente faz a partir dessas mensagens é que vai trazer o alargamento de consciência pra gente. Tá? Ninguém também é obrigado a nada. Não tô falando aqui que você precisa trabalhar o seu ego porque você é uma pessoa difícil de lidar. Não, longe disso. Na verdade, você tem uma questão que quando pessoas podem te mostrar um outro lado ou fazer coisas que você julga inapropriado, você acabar levando para um lado muito pessoal, entendeu? Como se machucasse você mesmo, você mesma. Talvez se você identificar e falar assim, cada um com a sua consciência está fazendo isso, eu não concordo, então tchau, pode ser muito mais leve você lidar com essa situação, né? E a gente sente dor. Muitas vezes o sofrimento vem acompanhado dessa dor e esse sofrimento é só nosso. O outro tá lá, tá bem, tá vivendo a vida e a gente tá ali sofrendo. Então a gente só tem poder de ação dentro daquilo que nos é cabível. O sofrimento, a dor, situações internas nossas. A gente não tem controle do resto, a gente só tem controle sobre nós. E ainda assim eu acho que a gente nem tem controle total sobre nós. E tudo certo, tá? Mas é isso, vem esse afetamento a partir de uma percepção sua do que é certo, do que é errado, e inclusive isso pode ser muito bom. É importante que a gente também tenha pessoas no mundo que conseguem discernir do certo e do errado. E falar, isso aqui é certo, isso aqui é errado, ponto. É isso, essa é a minha verdade, eu acredito nisso, eu tenho uma razão filosófica por trás que eu considero isso errado. Não quero ser essa pessoa, isso é muito bom. E eu vejo você assim aqui. Você tem uma percepção boa. Mas, por vezes, pode levar para um lado muito pessoal, né? Se sentir muito afetado ou afetada porque o outro não está correspondendo às suas visões, tá? É só isso aqui. Com relação aos seus sentimentos, por que você se afeta a esses sentimentos? Ou melhor, por que você se afeta e leva isso para um lado sentimental, para um lado emocional? Saiu a carta da morte com o 9 de copas. Essas situações tocam na sua vontade de que o mundo seja melhor, na sua vontade de que o outro também esteja sempre na busca de se melhorar. E o tanto que talvez você também faça isso por você, você também tem essa busca interna de ser uma pessoa melhor.
E você sente que é possível, porque você vai melhorando. Então, não tem como o outro vir com desculpas ou vir com explicações que você fala, não, é possível, eu tô me transformando, eu tô fazendo a minha parte. Não me venha você falar que ai, né? Mas veja bem, não. Então eu vejo aqui você, alguém que busca que o outro seja melhor, mas você também busca a si próprio, a ser melhor. E por isso que seu lado emocional fica abalado aqui. Porque você fala, poxa, eu tô comprometida comigo mesmo, comigo mesma. Por que o outro não tá? Por que o outro também não quer uma relação melhor? Por que o outro empaca tanto nesse sentido? Atrapalha muitas vezes o bom relacionamento. Então aqui eu vejo muito as indagações a partir do que é certo e do que é errado. Tem um lado muito positivo isso, mas também vai ter o lado sombra. Vai ter o lado que talvez você leve muito para esse lugar pessoal, de se sentir muito afetado, quando você vê as incoerências, as contradições, os erros, as injustiças, né? Então, aqui o que você precisa fazer é encontrar um equilíbrio, uma harmonia, compreendendo que o outro é o outro, cada um vai ter seu momento, vai ter seu processo, vai mudar quando sentir necessidade de mudar. Não tem como você mudar outra pessoa, né? Isso aí é ilusão, ninguém muda ninguém. Na verdade, você pode auxiliar o caminho, mas quando o outro está disposto, quando o outro também quer a mudança para ele. Mas parte do outro, não da sua parte. Então, aqui é só encontrar a harmonia disso, para não ser pesado para você enfrentar esses desafios, tá? Então, essa aqui é a leitura para você do grupo de número 3. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá!